Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando com Pedro Medeiros, fotógrafo, cineasta, né? E se você é um artista ou se você conhece um artista também que quer participar, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, @todabossa com Andiara Freitas. Pedro, você também falou que teve experiência com a música, né? Música punk. Como é que foi isso? Como é que tem sido? Ainda tá rolando! Porque assim, é uma energia que ainda é muito viva em mim. Não tenho vivenciado com tanta intensidade como antes, mas assim, me move muito ainda. Desde o colégio, assim, desde muito pequeno, eu sempre tive uma posição contestadora, né, sobre a realidade da minha volta. Lembro que na escola mesmo eu escrevia fanzines, né, de cunho político, poesias, assim. Tanto que o pessoal da minha escola, que doido, tá escrevendo aí e tal. E assim, muito jovem ainda, eu comecei a me envolver com música, né. Música é algo que realmente é muito forte pra mim, mexe muito comigo. E eu acho que eu tinha, 16 para 17 anos, quando a gente montou o Catarro, que foi assim a banda que acompanhou a maior parte da minha trajetória musical. E o Catarro era uma banda punk, assim, grindcore, que é um negócio super zoadento, agressivo, do interior, né? A gente era de Mossoró, assim, e éramos 4 amigos que gostávamos, né, dessa escola musical. E assim, a gente começou a tocar em um lugar, em outro, gravamos uma demo. E, para nossa surpresa, a gente teve uma resposta muito, muito forte, assim, das pessoas, assim, de, moxa, que negócio doido é esse, que som, assim, e em pouco tempo a gente começou a ser chamado para tocar mais e mais e mais lugares. Depois a gente lançou disco por uma gravadora bem conhecida aqui do Brasil, que é a Laja Records, que é especialista, né, em música punk, em rock sujo em geral. E aí começamos a tocar, assim, a ser convidados para ir tocar fora daqui do eixo Nordeste. A gente era muito novo na época, mas fomos. A gente juntava a grana, botava ali na gasolina no carro de um e ia-se embora. E a gente tocou em praticamente todos os estados do Brasil. Assim, a gente rodou o Brasil inteiro. E fora do Brasil, que ele me contou essa história já. Exato. Aí depois que a gente saiu por essa gravadora e começou a tocar fora e mandar... Desde a primeira demo, olha, em 2004... Olha só, 2004, a gente fazia as demos de cartolina e a gente já entrava em contato com gravadoras e selos de vários lugares do mundo, mas eu lembro da Itália especificamente. Itália foi um país que desde o começo da carreira a galera já consumia esse tipo de som. Porque é um som que aqui no Brasil ele não tem uma escala comercial, mas lá fora, na Europa, tem todo um circuito de shows, de gravadoras, assim, é muito bem estruturado lá. E aí, quando a gente mandou essas demos, a galera começou a pirar, meu irmão, que som massa, venha pra cá, não sei o que. Acaba, pô, a gente é um monte de moleque, só. A galera não, assim, era fora da nossa realidade. Só que daqui a pouco, né, quando a gente foi fazendo 19, 20, a gente, pô, será, se não? E a gente começou a levar a sério esses convites, e aí depois chegou um convite de um estúdio pra gravar na Itália. E aí foi aí que a gente, vamos nessa. E aí a gente foi. Na época eu trabalhava na TCM. Eu trabalhava em Mossoró na TV, e aí eu fiz um plano comercial, fiz uma proposta de um programa de TV para fazer o olhar desses indivíduos punk, da música, da arte alternativa do Rio Grande do Norte na Europa. Como é que é o alternativo? Eu sabia, assim, porque eu sabia que a gente ia para uns lugares que ninguém vai, que um turista comum, por exemplo, não vai. Então eu consegui essa verba inicial para comprar nossa passagem, a gente ir embora. E lá, porque a gente, nesse meio independente não existe muito isso, tem uma grande gravadora que vai pagar tudo pra você, isso não existe. Então assim, mas eu sabia que, pela resposta que a gente já estava tendo e pela minha experiência aqui no Brasil, eu sabia que quando chegasse lá ia virar. E virou, né? Quando a gente chegou lá, começou a receber muito cachê, a gente foi com um vinil daqui de uma gravadora que lançou a gente também, fomos pra Itália gravar nesse estúdio. Aí esse disco novo da Itália já saiu numa gravadora na República Tcheca, na Alemanha, na Califórnia, na Austrália. Então assim, foi tomando grandes proporções e tocamos no maior festival de música extrema do mundo, que chama Obscene Extreme Festival, que é em Trutnov, República Tcheca. Então assim, a gente foi recebendo, né, pessoal?
venham tocar aqui que a gente vai fazer isso, depois a gente vai. E aí tocamos na Holanda, tocamos na França, tocamos tudo música de vocês. Tudo música nossa. E a gente chegava nos lugares, assim, na Itália, em lugares, assim, na França, e a galera cantando nossas músicas, assim, Que em massa, português. parabéns. Em Mossorês. Assim. Mossorês. É que a banda começa em Mossoró. Mas as mensagens das músicas, a música tá disponível nos Sim, streams? Como é que Spotify, você digita Catarro com trema. Catarro, a gente botou a trema em homenagem à música suja da Finlândia também, que era uma música que a gente consumia muito. Bacana. E as mensagens, que eu não ouvi ainda, gente, calma. Cada época da banda ela traz uma mensagem. Geralmente tem muita contestação. No começo era uma coisa muito política, aquela coisa quase que ingênua, sabe? De querer mudar o mundo, assim. Mas política não essa política partidária, mas realmente dos movimentos populares e da luta contra os mecanismos de opressão, contra o racismo, contra o machismo, contra, sabe? Todos esses pontos. Então a gente abordava essas questões. Mas nos outros discos a guerra começou a ser muito mais interna, né? Questões existenciais, começou a entrar mais para a filosofia, mas sempre nesse caminho mesmo de romper com o status quo e buscar uma sociedade melhor. Parabéns, muito legal, tô muito curiosa pra ouvir. Então procura aí Catarro, né, com trema, certo? E aí me fale também da sua conexão com a Tailândia, né, que tá lá, quem tá ouvindo a gente, né, ou assistindo pela TV, se você colocar aí Pedro Astromar, né, tem lá um aviãozinho do Brasil com a Tailândia, vamos saber essa história agora. Enfim, a Tailândia é só uma confirmação, né, desse meu instinto de ser movimentado pelo próprio movimento, assim, eu gosto de estar me movimentando. Então, nos últimos anos, eu fiquei muito mais fora do Brasil do que dentro. Cheguei agora já no fim da pandemia, não, porque a pandemia não acabou, mas nesse último ato, já no período de vacinação, né, que eu espero que seja o último ato, pelo menos desta pandemia. Então, assim, fui para Tailândia com a minha arte também, que no caso era arte cinematográfica, fotografia. Chegar na Tailândia, ela foi quase que um quarto passo de um outro caminho, assim, não foi algo que eu desenhei, que eu projetei, aconteceu dessa forma. Eu queria sair do Brasil, queria viver umas experiências lá fora que fossem mais duradouras do que só um show ou só um mês de turismo. Eu gosto de vivências mais profundas, de entrar realmente na cultura e poder conhecer um pouco mais. E aí, assim, em 2017, gravei um filme aqui no Brasil chamado Vale do Vento Eterno, que é uma ficção científica, que eu tinha a pretensão de fazer uma coprodução com a Alemanha por admirar, né, a estética alemã na música eletrônica, porque o filme pedia essa roupagem mais robotizada, né, que, enfim, a Alemanha é um lugar que, sabe, é do Kraftwerk, é um lugar que tem essa escola. Então, assim, e eu tinha um caminho para chegar lá, e aí eu fiz a proposta para uma produtora, o cara falou, tu tem que vir para cá, apresentar o seu filme e, assim, e nos propor alguma coisa. E eu fui, né? Fui para Berlim, a gente gravou aqui, fizemos um primeiro corte bem simples, levei para lá para uma espécie de pitching. Então fiquei um tempo em Berlim para trabalhar após do meu filme. Fui para a Suíça também, fiquei uns meses lá trabalhando com fashion movie, fazendo fotografia. E fui para o leste europeu também, eu queria conhecer mais, fui para a Croácia, passei pela Eslovênia e fiquei muito tempo em Montenegro, onde trabalhei muito fazendo filme para resorts. E aí eu pensei, poxa, eu tô mais perto da Ásia do que de casa, assim, eu acho que esse é o momento. Então eu fui para Tailândia e nunca mais voltei, assim, né? Me conectei de uma forma muito profunda. Então, meu primeiro contato com a Tailândia foi um lugar chamado The Yard, né, que é um hostel ecológico que fica em Bangkok. E naquele ano elas tinham recebido a premiação de melhor hostel na Tailândia e segundo melhor da Ásia.
Mas era um lugar que estava virando notícia em umas revistas, jornais na Inglaterra, né? Como destinos turísticos que você precisa conhecer, mas era um lugar super simples. Então as pessoas estavam querendo entender por quê desse sucesso. E aí elas começaram a viajar, a dar workshop, falar sobre a experiência do The Yard, o que era o The Yard. E aí para isso elas precisavam de um vídeo de apresentação e queriam fazer um documentário institucional, mas que fosse também afetivo. E foi aí que eu entrei. Né? Quando elas me conheceram, elas viram meu portfólio, viram meus vídeos. Eu estava na época em Montenegro ainda, e elas me escreveram: venha para Bangkok, venha para cá. Então eu fui para Tailândia para fazer esse filme. E na época eu pesquisei sobre Bangkok, aí todo mundo, é uma cidade muito doida, você fica lá 3 dias, uma semana já é demais, assim, vai embora. Pô, tá beleza, mas vamos lá, deixa eu ter minha experiência nesse lugar. E aí eu falei pra elas, vou passar uma semana, a gente faz esse filme em uma semana. Não, a gente faz esse filme em uma semana. Acabou que, assim, a gente gravou realmente em uma semana, mas eu não quis mais ir embora. Assim, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com Bangkok, fiquei encantado com as pessoas de Bangkok e com a forma que elas me receberam tão bem, assim, sabe? Super receptivos, super sorridentes, e como era um espaço de trabalho, era um hostel, sempre tinha dia que alguém estava de folga, e quem estava de folga me levava para passear, para conhecer, e você viajar num lugar, na companhia de um local, é muito especial, assim. Então eu fiquei realmente apaixonado, passei, na verdade, 21 dias, assim, em Bangkok, e daí de Bangkok eu quero mais Tailândia, isso aqui é bom, e aí eu fui pro sul da Tailândia, né, que eu queria mergulhar. Eu havia tido antes experiências com mergulho, mas eu sabia que lá eram mergulhos, assim, como eu jamais havia tido antes. E no meu primeiro mergulho na Tailândia, eu já vi de cara um tubarão-baleia gigante, assim. Então essa experiência nunca vai se apagar de mim, assim. Quando eu entro no mar, vem aquele bebê gigante, assim, parecia um dinossauro nadando, assim. Não, eu quero viver isso outras vezes, entendeu? Eu chorei na hora, assim, fui tomado por essa emoção, então. E aí eu passei a mergulhar outras vezes, e por sorte, assim, nos meus 4 primeiros mergulhos, estavam lá esses animais, assim, formidáveis. E aí eu comecei eu quero mais. Aí eu comecei a estudar mergulho. E aí eu fiz cursos lá e me profissionalizei na Tailândia. Então, eu fiquei inicialmente 8 meses. Fui passar uma semana, aí eu fiquei 8 meses, e aí voltei pro Brasil muito, muito numa missão de dizer, mãe, lá é massa, eu vou ficar mais. E foi isso que aconteceu. Eu vim muito pra também ficar um tempo com ela, mas assim, eu já saí de lá sabendo que eu vim pro Brasil como uma ponte, assim. E aí eu voltei pra Tailândia, passei mais de 2 anos sem nem pisar aqui no Brasil, assim. E aí no fim desse período foi quando veio a pandemia. Então, assim, é um modelo de vida que eu tenho desenhado pra mim, de viver em ponte aérea, né, do Brasil com outros lugares, mas especialmente a Tailândia. Com certeza. E você tem imagem disso? É só na sua mente mesmo? Eu tenho imagens, assim, porque eu não abandonei por nenhum momento a fotografia e o vídeo. Quando eu me tornei Dive Master, né, que é a graduação que eu atingi enquanto mergulhador, que é a graduação já profissional, eu me tornei Dive Master para trabalhar como cineasta submarino. Que bacana. Então eu comecei a fazer filmes no início para a indústria local, do turismo, para os centros de mergulho, e comecei a fazer também uma espécie de storytelling, né, com essa experiência das pessoas no mergulho, que é minha escola também. E depois eu comecei a fazer documentários também. E aí eu fui convidado para ir para a Indonésia, trocando mensagens na internet, cheguei numa escola, num lugar chamado Nusa Penida. Nusa significa ilha, e Penida é maldição no idioma Bahasa, que é o idioma da Indonésia, porque era uma ilha que eles faziam rituais de magia e havia sacrifício humano em tempos mais remotos, então era uma ilha amaldiçoada mesmo, eles tinham medo daquele lugar. Só que nos últimos, acho que 4 anos, ela abriu, as pessoas começaram a viver lá, abriu para o turismo, e é uma ilha assim
é inacreditável, sabe? Como ela ainda é selvagem. É um lugar que pessoas do mundo inteiro vão estudar, pessoas da biologia, pessoas da ecologia. Tanto esse ecossistema terrestre, porque tem muitos pássaros, tem muitos animais ali, mas o marinho, assim, a vida marinha abundante. Então, eu conheci uma canadense na internet que ela tem um centro de mergulho lá, que é também um centro de conservação marinha. E aí ela me convidou, vem pra cá, a gente precisa fazer um filme sobre esse trabalho que está sendo feito aqui. Olha de a restauração. arte vai realmente te levando, né? E se tiver interesse, esse vídeo também está disponível. Chama Everything is Connected, né? Tudo é conectado. E é um filme que fala sobre essa forma, né? Peraí, se eu gosto tanto do oceano, eu quero cuidar do oceano. E aí o porquê dessas pessoas, né, irem para tão longe e se juntar para poder trabalhar a conservação marinha e a conscientização das pessoas. Muito bacana. Então a gente vai encerrar esse segundo bloco, né, com esse vídeo, um trechinho para você procurar mais nas redes de Pedro, tá? Então fica aí com esse trechinho, a gente volta já já. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.